O que significa interceder? Significa colocar-se no meio. A palavra pagar significa estar no meio, retendo o mal e deixando passar o bem. Diz que Jesus está intercedendo. Então, se você faz algo errado e o resultado da sua semeadura poderia ser uma colheita ruim, Jesus está lá dizendo: Pai, lembra-te, eu morri por eles na cruz, abençoa-os. Ou quando algo acontece na sua vida, abençoa-os. Lembro-me de quando minhas duas sobrinhas estavam aqui, não. Uma, a Camila, que queria estudar aqui e depois decidiu ficar lá. Mas eu estava no Brasil falando assim, não sei o que eu dizia, né? Mas eu dizia, não pode ser assim, né? Falando da Camila, tem que ser desse jeito. E a outra disse, não, coitadinha, poxa tia. Esse é o modo de interceder, de orar por outra pessoa. Quando nos concentramos, pegue esta chave espiritual comigo. Quando você se concentra em algo que não é você, isso agrada a Deus. Digam comigo, quando eu me concentro em algo ou alguém que não sou eu, isso agrada a Deus. Mas então não posso orar por mim? Sim, se a oração por você não for apenas para gastar com seus prazeres. Deus, faça-me a melhor pessoa, e aqui tem mais revelação, para que todos olhem para mim e digam que sou fantástica. Não. Senhor, dá-me muitas revelações para que eu possa servir melhor na tua igreja. Senhor, faz de mim um marido incrível para que minha filha, meu filho, meus filhos e minha esposa desfrutem desse homem maravilhoso que serei. Essa é uma oração que você pode fazer. Não faço por mim. Senhor, faz com que eu tenha muito dinheiro para que ele seja totalmente para projetos na Romênia, no Afeganistão, onde quer que eu esteja, quero ser fonte de bênção para a tua casa. Não quero um filho para mim, quero um filho para ti. Quando você faz esse tipo de oração, agrada a Deus e abre portas. Então hoje quero orar com você, pois o Senhor me disse ao me revelar isso. Hoje, se as pessoas se colocarem em uma posição diferente, como Ana, que mudou sua oração, responderei a orações que há anos estão paradas diante do meu trono, porque muitos vêm a mim querendo justiça e que eu mude as coisas só para eles. Faz-me justiça para que todos vejam que tenho razão. Não, Senhor. Quero que me faças justiça para que essa pessoa que me fez mal não faça mal a mais ninguém. Parece a mesma oração, mas não é a mesma oração. Amém? Então quero convidá-los a se levantarem comigo. Queremos tomar essa chave em nossas mãos. Junto com esta oração, quero orar por aqueles que há anos estão em sofrimento. Algo que há muito tempo existe essa situação frustrante e dolorosa. E eu quero te convidar sinceramente a orar por aquelas pessoas que te fazem mal ou que já te fizeram algum mal. Porque Jó parou de sofrer e recebeu o dobro. Ele se tornou duplamente rico, duplamente próspero, teve o dobro de animais, o dobro de tudo, e mais outros filhos, sendo que os dele já estavam no céu, justamente porque começou a orar por pessoas que estavam lhe fazendo mal. Mas eu te pergunto, como são as nossas orações quando as pessoas estão nos fazendo mal? Que haja uma nuvem de azar sobre a casa dela. Faz justiça. Quando oramos, faz justiça, mas não queremos que Deus converta as pessoas, queremos que Deus as acabe. E faz justiça. Significa faça mal a eles, mostre a eles. Tenho uma péssima notícia, Deus faz justiça. Ele coloca as coisas no lugar certo. Se você estiver errado, isso cairá sobre você, não sobre o outro. Então, antes de dizer faz justiça, pense bem. O que ganhamos mais? Imaginem, quando eu estava em Palermo, havia essa mulher, inclusive ontem lemos o livro que ela me deu, uma mulher que saiu com um colega de trabalho, e eles sempre saíam para tomar café, enfim, saíram um instante, o marido dela estava no circo com os filhos, e o cara disse a ela, vem aqui um segundo. Ela não sabia de nada porque ele não tinha lhe dito. Ele estava loucamente apaixonado por essa mulher. Como não podia tê-la, e ela estava grávida do terceiro filho, ele simplesmente com um martelo, eu conheci a mulher, vimos o livro, começou a dar marteladas nela, né, a quebrá-la, e depois ateou fogo nela. Ela, por milagre, está viva. E enfim, estávamos conversando com essa mulher, porque ela me disse que pode parecer loucura, agora ela é realmente crente, e me disse que conseguiu perdoá-lo, que milagre. O que é melhor? Quando alguém pede justiça, isso é algo horrível. Quando penso em justiça, já penso nisso. A vida toda na cadeia, queimado, não é?
É melhor que seja assim, ou é melhor que essa pessoa realmente mude seu coração, mude sua vida, se arrependa de verdade, não de fachada, se arrependa de verdade, se humilhe e possa um dia servir a Deus dizendo: eu era um homem horrível, mas a graça de Deus mudou minha vida e hoje eu mudarei a vida de todos. Era melhor um apóstolo Paulo morto por todas as perseguições que fez, ou era melhor um apóstolo Paulo arrependido dizendo: eu era o pior de todos vocês, persegui os crentes, mas hoje passarei minha vida inteira pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus e dizendo às pessoas que Deus é bom. Porque a sua justiça e a minha justiça nem sempre coincidem com a justiça de Deus. Amém? Eu sei que não é fácil orar por aqueles que nos fazem mal, porque eu também já sofri o mal e sei que o que queremos às vezes é: Senhor, ajuda-nos. Mas não é isso que Deus quer. Por isso agora nós vamos mudar a oração. Tem gente que não deve perdoar os amigos de Jó, tem gente que só precisa mudar a oração. Tem gente, por outro lado, que deve decidir falar, perguntar, pedir. Amém? E abra um parêntese sobre isso. Anos atrás eu estava celebrando o casamento de duas pessoas muito ricas em Milão. Uma das famílias mais ricas de Milão há muitos anos. E lá estava, sei lá, o dono da Jack Daniels, o dono da Sétima Enigmística, ou seja, só gente super. Eu estava lá, estrangeira, tudo bem que já falava italiano, mas não tinha nascido, não nasci aqui, tocando toda essa gente, falando nesse ambiente que nem era o meu, nesse super hotel, né? O Príncipe de Saboia em Milão era o casamento. Eu me lembro que disse a Deus, disse: meu Senhor, porque conhecia alguns pastores de Milão. Tinha um que era, antes de ser pastor, sei lá, era o diretor de um mega banco. Então eu disse: Senhor, por que estou eu aqui? E eu era novinha, tinha 30 anos. Digo, por que eu estou celebrando este casamento sendo jovem, solteira, estrangeira? Ou seja, por que não estão os grandes pastores desta nação aqui? E Deus me deu esta resposta simples: porque ninguém nunca me pediu. Você me pediu para falar com pessoas da alta sociedade. Como não me pedi? Ele disse: não tinha fila, então não. Respondeu para mim que só tinha eu na fila e disse: ninguém nunca me pediu para ir a este mundo. E eu disse: sério? E eu entendi que não tinha nada de especial em mim, eu só tinha pedido: Senhor, me dê esse povo. Às vezes você pensa que gostaria de pregar ou fazer, mas não pediu. Ele disse: você me pediu, eu te dei. Eu disse: é tão simples assim, é tão simples assim. Vou pedir mais. Amém? Então cada um hoje tem a sua oração para fazer. Tem gente que precisa começar a pedir coisas, nunca o fez. Tem gente que precisa, sei lá, quer um marido, mas nunca orei. Peça a Deus. Mas tenho vergonha de pedir. Então peça. Diga a Deus exatamente como você o quer também, né? De um modo sóbrio. Porque vocês sabem que quando se tem 20 anos começa assim: quero ele musculoso, rico, maravilhoso, romântico, com cara de Brad Pitt jovem, tanquinho. E depois os anos passam e começa: tudo bem, o tanquinho não é importante. Tudo bem, nem precisa ter a cara do Brad. E depois no fim me diz assim: basta que seja homem. Depende da idade. Então não, as orações mudam. Peça a Deus se você quer, por exemplo, num casamento. Não quero um casamento porque hoje sou solteira, para que não me digam mais que sou solteira, que me envergonha, e então, não. Se pedir a Deus um casamento, não peça para gastar com seus prazeres. Senhor, dá-me um ministro, uma mulher ou um homem de Deus para que possamos te servir juntos. Eu não quero um casamento. Não é preciso ser cristão para se casar. Eu quero te servir, te honrar. Quero que a minha casa seja um exemplo e que tu possas nos usar para abençoar outras vidas. Com certeza, se você mudar a oração, as coisas podem mudar hoje. E lembre-se, é uma chave que abre portas que estão fechadas há muitos anos. É uma chave que te faz parar de sofrer. Você que está sofrendo há tantos anos. Então, quem hoje deve orar? Quem hoje está na posição de Jó? Você deve orar pelos seus amigos. Quem hoje está na posição de Ana? Você deve mudar a oração. E quem hoje está na posição de ter que pedir porque nunca pediu? Em qualquer uma dessas posições que você esteja, agora nós vamos orar. Amém? Cada um sabe onde está, então comece a orar entre você e o Senhor. Faça com que esta oração não seja apenas mais uma oração de domingo, porque eu creio que quando Deus nos dá uma chave profética, se a colocarmos em prática, as coisas acontecem. Então, ore seriamente comigo agora. Tire um tempinho, respire fundo.
Ore por aqueles que te fazem ou te fizeram mal. Podem ser pessoas muito próximas, menos próximas. Ore de verdade, desejando que em suas vidas possam encontrar a Deus, serem abençoados e não amaldiçoados. Ore para que Deus possa te usar para ser fonte de bênção. Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora com gratidão todos os nossos pedidos. Muito obrigado por esta chave tão clara e preciosa que tu deste ao sábio Salomão. Quando pedes coisas pelos outros, para fazer o bem aos outros, tu nos darás também aquilo que não pedimos. Esta é a minha revelação clara. Quando você pede sinceramente pelos outros, quando abençoa de coração os outros, quando ora por aquelas pessoas que te fazem mal, pensando nelas e não em si mesmo, o céu se abre para você. E assim você também receberá coisas maravilhosas que nunca pediu. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, de acordo com a palavra revelada, tu possas libertar a vida de pessoas que há anos estão em meio a um sofrimento, que há anos estão em meio a uma doença, que há anos estão em meio a qualquer tipo de esterilidade, que a esterilidade não é apenas uma questão física. Que em nome de Jesus, pessoas que há anos estão bloqueadas em algum lugar, relacionamentos que há anos estão bloqueados em algum lugar, que em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, tu desbloqueies hoje, no mundo espiritual, a vida das pessoas que estão aqui. Levante a sua mão comigo para receber. Desbloqueia Espírito Santo a vida de pessoas que estão sofrendo enquanto elas oram pelos seus amigos que lhes fizeram mal, ou pelos seus cônjuges que fizeram mal. Desbloqueia Espírito Santo a vida daqueles que pedem há anos algo e ainda não viram a solução. Em nome de Cristo Jesus, desbloqueia Espírito Santo e abençoa com riquezas que nunca pediram qualquer um que pedir para abençoar os outros, para ser um instrumento de serviço para os outros. Tira cada um de nós, tira cada um de nós do nosso bem-estar, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, da nossa sensibilidade, das nossas dores e faz com que Deus, nós olhemos para fora de nós. Maridos, olhem para suas esposas, olhem para seus maridos, olhem mais para seus filhos do que para si mesmos e para a igreja e as necessidades dos outros mais do que para as próprias. Porque esta chave é uma chave de mudança para que o céu se abra. Deus se agradou da oração de Salomão. E antes de fazer essa oração, ele ofereceu 1000 bois, ou seja, praticamente quase tudo o que ele tinha. E ele não disse, vou guardar para a minha riqueza. Ele disse, darei ao Senhor e o Senhor lhe deu riquezas. Amém? Quando buscamos o seu reino, as coisas de Deus, quando nossa casa, nossa família, os outros, as missões, quando pensamos nos outros, estamos chamando o céu e a bênção do céu sobre nós. Amém? Levante sua mão comigo assim, diga, eu quero receber o que Deus planejou para mim ao me dar esta chave. Hoje eu quero ser uma pessoa que quando precisa de algo, pede a Deus, pede às pessoas que estão perto de mim. Senhor, ensina-me que esta palavra seja uma revelação para nossos corações, que fique gravada em nossa alma e que possamos lembrá-la durante toda a nossa vida e todo o tempo que temos pela frente. E nos exercitarmos nisso, em nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos. Amém. Deem um aplauso ao Senhor Jesus. Um aplauso a este Deus que deixou chaves maravilhosas em sua palavra. Para
concluir, eu gostaria apenas de perguntar se há alguém aqui pela primeira vez ou se você já veio outras vezes e nunca entregou sua vida a Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Talvez você tenha vindo à igreja porque um amigo lhe disse para vir. Talvez você tenha vindo por causa do seu marido, seu cônjuge, nem veio por você, veio para agradar alguém. E com certeza Deus falou com você, porque quando agradamos a alguém, o céu se abre sobre nós. Eu gostaria de convidar, se você está aqui pela primeira vez, ou se já veio outras vezes e nunca entregou sua vida a Deus, a não vir entregar sua vida a Deus dizendo, assim ficarei melhor. Mas talvez hoje vir entregar sua vida a Deus dizendo, Senhor, usa minha vida para que eu não pense em mim, mas pense nos outros. Se por acaso você está aqui pela primeira vez e nunca deu sua vida a Jesus, venha aqui à frente, pois queremos fazer uma oração por você. Peça a um amigo ou amiga que o acompanhou para vir com você. E venha aqui dizendo, hoje eu quero dar a minha vida a você. Não apenas para ficar bem, digam comigo, não apenas para ficar bem, mas para fazer o bem, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu gostaria de convidá-lo, saia do seu lugar, venha sozinho ou com alguém, para dar sua vida a Jesus, para entregar sua vida a Jesus junto conosco, para poder ser de hoje em diante um instrumento da bênção de Deus, um instrumento da bênção de Deus. Porque se Deus te trouxe hoje aqui, é porque certamente viu a sua necessidade, sim, mas viu também que você era uma pessoa maravilhosa, que podia ser um instrumento na mão de um Deus que te ama. Fiquem aqui na frente um instante. Isso, fiquem aqui, vamos fazer esta oração juntos. Vocês também que estão aí, vamos fazer juntos. Façam silêncio, vamos fazer juntos. Senhor Jesus, eu te peço humildemente perdão pelo meu pecado e te convido hoje, neste momento especial, a entrar na minha vida, no meu coração. Não só pelo meu próprio bem-estar, mas também para que eu possa verdadeiramente ser aquela pessoa que tu sonhaste quando me criaste. Que eu possa de fato ser exatamente aquela pessoa que tu sonhaste, Senhor, conforme o teu desejo e vontade. Não quero, Senhor, viver uma vida qualquer. Não quero viver uma vida como qualquer um, porque sei que não sou qualquer um. Hoje te entrego a minha existência, te entrego a minha casa, te entrego o meu coração, para que eu possa viver para aquilo que me criaste, para fazer a tua vontade nesta terra. E temos certeza de que fazendo assim, tudo o mais acontecerá. Por isso hoje nós te escolhemos como o Senhor da nossa história. Entra na nossa vida, Jesus. Tu és a porta que bate, entra na minha história e muda a Deus, para que eu possa ser instrumento de bênção. Agora vou pedir aos nossos líderes, aos pastores que estão aqui para orarem por vocês. Se você tiver que ir para casa enquanto oramos por eles, que Deus continue a abençoar vocês. Às 5 horas tem um gospel profético com a pastora Mara. Mas nós queremos orar. Então, por favor, aqui, adotem este casal aqui. Espírito Santo. Aqui tem outro Senhor. Oramos por cada um deles, que Deus continue a abençoar vocês. Se tiverem que sair, saiam em silêncio. Se tiverem que ir de férias, boas férias. Se tiverem que torcer, boa torcida. Depois que tiverem orado por eles, lembrem-se também de acompanhá-los lá fora, mostrando atenção e cuidado com cada um deles. As nações por herança, as extremidades da terra em posse. Empower 2026. Capacitados para agir com autoridade espiritual.